não contem para nós que é impossível, porque mesmo imaginando o impossível, a gente foi além e fizemos o extraordinário, né? Pessoal que está entrando ali já, só para a gente posicionar, né? Eu disse então na chamada para vocês que nós íamos compartilhar então uma sequência de vários vídeos aí todas as semanas, na quarta-feira, né? Existe um projeto e eu vou convidar, né, a cada dia ou um especialista, ou um empreendedor, uma pessoa, um parceiro, ou até mesmo eu, falar de um assunto específico todas as quartas e pontualmente às 16. Se esse horário mudar, a gente vai comunicar. E não diferente, né? As pessoas, enquanto as pessoas estão entrando, então decidi, né, convidar a Karen, que é mais do que uma parceira, né, mais do que uma cliente, vou dizer que é uma amiga. E aí convidei a Karen para compartilhar a sua experiência de vida, né, Karen? Aí, Isso. isso aí. A Karen, então, ela faz, ela é, como você chama, Karen? Vou te chamar de professora, mas você, além de professora, você é empreendedora, em primeiro lugar, claro, né? Vou deixar você fazer a tua apresentação aí para nós. E para explicar para vocês um pouquinho, né? Eu não vou dar conta de agradecer todo mundo aí que está entrando aí e tal. Depois, ao final, faço as considerações. Mas para quem está entrando aí, eu vi o Lucas, o Ricardo, enfim, o pessoal entrando, além outras pessoas que entraram aí, eu vou convidar vocês para ficar até o final, porque a Karen não vai contar só a história dela. Ela vai contar da experiência que ela teve em 2020 e o que fez ela, né, ter novas matrículas num segmento que vocês já vão entender aí nos próximos minutos, né? E fez com que ela aumentasse novas matrículas, novos alunos e assim por diante, né, Karen? Então, Isso. acho que para a gente começar, né, 4 e 5, vamos então. Vou pedir para você, Karen, se apresentar, falar um pouquinho de você, e aí eu vou dando gancho e a gente vai conversando, batendo um papo bem tranquilo, bem legal aí, que eu tenho certeza que ao final, as pessoas que ficarem com a gente até o final, vai valer a pena essa live, vai valer a pena o que você tem para falar para as pessoas dessa experiência que você viveu e que pode ser aplicado agora em 2021. Manda bala, Karen. Ah, legal, legal. Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aí participando e escutando um pouquinho da nossa história. Espero contribuir, né, de alguma forma. Obrigada, Paulo, pelo convite, pela oportunidade. E no método Kumon, na franquia, o meu papel tem como nome, né, orientadora. A gente trabalha como orientadora educacional. Mas eu sou formada em Ciências Contábeis pela UniOeste e não atuei na área, né, do curso, da minha formação, mas o curso me deu muita, assim, bagagem para tanto para minha vida pessoal, vida profissional, para organizar as finanças de casa, para tomar decisões como o financiamento da casa própria, né? Então, acho que o curso, né, como um todo, não atuei na prática, mas me deu muita bagagem, inclusive no momento de decidir empreender, né, Paulo? Bacana, cara, bacana, bacana. Bom, bacana, contábeis. E como começou isso? Beleza, você se formou em contábeis, mas você não começou com o Kumon, né? Não, Direto. Conta um pouco não, da não, história para nós. Como é que foi para não. anti-Kumon, vamos dizer assim? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu comecei a trabalhar no comércio, né, aqui em Cascavel, comecei a trabalhar como telemarketing, trabalhava lá, eu ainda brinco que falando no telemarketing eu aprendi a falar com o cliente, e eu tinha 14 para 15 anos, e trabalhei no caixa, trabalhei na análise de crédito, e lá, nessa empresa, é que eu decidi fazer ciências contábeis. Porque meu chefe, na época, dizia assim, que quem faz contabilidade consegue administrar uma empresa, e enfim. Então, achei assim que a amplitude do curso, sem saber muito o que teria pela frente, me daria essa bagagem, né? Bacana. Estando no curso de Ciências Contábeis, surgiu a oportunidade de trabalhar no banco. Aí trabalhei 7 anos no Banco Real,
Saí daquela gestão familiar, né, do comércio onde eu trabalhava e fui trabalhar no banco. Então, no banco foram experiências distintas, entrei como estagiária e 7 anos depois, quando eu saí, estava trabalhando como subgerente. Então, também passei por vários setores dentro do banco que também nos dá assim, bastante bagagem. Você vê empresas muito sólidas se perdendo, empresas muito pequenas crescendo. Então, acaba te dando também uma visão, né? Você consegue visualizar o que a empresa está fazendo de certo e de errado, trabalhando, vendo a retaguarda ali da parte financeira, né? A saúde financeira da empresa. Certo. Depois saí para um banco de dono, né? A gente brinca, não era banco de rede. Fui trabalhar em banco de dono. E a gestão era completamente diferente, a administração do dinheiro, o valor do dinheiro, a gente via a coisa muito mais fechada, né? Então, não eram taxas tabeladas, era tudo diferente. Então, foi uma outra experiência. Trabalhei com financiamento de recursos de BNDES, trabalhei com linhas, trabalhei muito tempo também no mercado de captação, bolsa de valores, renda fixa, mercado de capitais. Então, também me deu uma bagagem de se você tem sobra, como investir, como fazer essa cesta de investimentos, mesclar o teu dinheiro, curto prazo, longo prazo. Também você consegue ver, né, a estrutura das empresas com a solidez, quando tem um recurso aplicado, enfim, também me deu uma bagagem bacana, né, para a vida, né, para a Bacana, vida. bacana. E depois disso? E aí? Beleza, trabalhou em dois bancos, você falou, né? Dois bancos? 2 bancos, Foram 3 instituições, né, comércio e 2 bancos. Então foram 22 anos de experiência. E aí, de repente, um sonho que eu já nem lembrava mais, um sonho de criança, de adolescente, né? De repente estava na minha mão, eu precisava mudar, eu achava que meu tempo no banco também já tinha se esgotado, precisava de algo diferente. E aquela menina que sonhava em ser professora, de repente surgiu a oportunidade de abrir o Kumon. Tá. E lá Pera lá, atrás, deixa eu vou te interromper um pouquinho, me perdoe. Você me contou uma vez uma história, rapidamente aqui, né? Que você tinha um sonho em dar aula numa escola, né? É isso? Não sim, sei aqui sim. o nome da escola, enfim, mas conta essa história para nós um pouquinho. Então, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. E aí tinha uma escolinha bem próximo da minha casa. E eu fui lá. Eu sabia cuidar de criança, sei lá, acho que eu sabia trocar a fralda da boneca, né? Mas eu queria ser professora. E aí fui toda animada, né? Falando, olha, eu tenho todas as tardes livres, eu quero ajudar aqui, ensinar as crianças e tal. E aí já dei com a cara na porta, né? Só podia trabalhar lá quem quisesse magistério, né? E eu estava indo para o ensino médio para fazer o educação geral, que era o que tinha na escola, no colégio onde eu estudava. Então, cheguei em casa e falei, mãe, só se fizer magistério que pode ser professora, não vai dar. A primeira frustração da sua vida. Realmente, já não pode, não pode ser professora se não fizer magistério. Então tá, né? Então, vamos ver o que vai dar. E aí surgiu a oportunidade de entrar no comércio. Eu, sei lá, acho que eu já tinha até esquecido, né, desse sonho. Que daí você começa a trabalhar no comércio, vai para banco, é um cenário, é uma realidade completamente diferente, né, daquilo que seria uma escola, sala de aula, criança, enfim. E aí apareceu a oportunidade de abrir o Kumon, né? Era uma unidade de uma orientadora já bem antiga, ela estava se aposentando, e eu abri o Kumon em substituição à unidade dela. Eu já Então, conhecia. a unidade dela, é isso? Oi? A unidade dela já existia, é isso? A unidade dela, a unidade mais antiga do oeste do Paraná. Hum, E ela já estava em vias de se aposentar, né? Ela já queria fechar a unidade, já estava com a unidade há muitos anos, e surgiu a oportunidade de ficar com o ponto, né? Seguir a substituição na franquia.
abrir a nossa unidade em substituição a essa unidade que estava se preparando para fechar. Eu já conhecia, né, o método Kumon, e meus filhos já faziam Kumon, já conhecia a eficiência, né, do método, os resultados, enfim. Mas eu acho que o principal ali, Paulo, foi a questão de você ter... Eu sempre fui aquela louca da planilha, do caderninho, que anotava tudo. E aí, a própria oportunidade de ter feito ciências contábeis, de ter trabalhado no banco, então, de perceber a importância dos controles, né? Do gerenciado, saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, ter essa noção dos teus recursos disponíveis, enfim. E aí, sim, realmente dar esse passo, empreender, né, ser líder, gerenciar uma equipe. Mas eu acho assim que essa oportunidade apareceu no momento em que realmente eu estava pronta para isso, já com toda a bagagem e por acreditar mesmo que se a gente gerenciar, se a gente cuidar, dá para empreender, né? Legal. Mas voltando um pouquinho, só não né, perdendo foco ali, né? Quantos anos já está com o que você empreende, que você já tem a unidade franqueada? Amanhã a gente completa 7 anos. 7 anos, bacana. 7 anos. E 7 anos de foi comum. esse início, quando você, porque você era contadora, né, de formação. Você não chegou a Uhum. trabalhar como contadora, né? Não trabalhei na área Mas daí você foi, né? bancária. Quem, ah, Quem dera ser a banqueira. você foi bancária, né? Lá, né? E aí, quando, né, você, formação de contabilidade, trabalhou em banco, que isso contribuiu com certeza, né? E a realidade, uma outra realidade, né? Ah, sim. Como é que foi isso? Completamente diferente. A preparação em relação à parte técnica da franquia, toda franquia dá o suporte, né? A questão da parte técnica, do dia a dia com as crianças, do dia a dia sala de aula, a aplicação do material, a aplicação do método Kumon com as crianças. Então, isso tudo a gente tem o suporte da franquia, né? Uhum. Mas a questão da parte administrativa, da parte financeira, da parte legal, né? Eu tive o suporte do escritório de contabilidade, que é o nosso contador até hoje, e formou-se comigo, a gente fez faculdade junto, Uhum. e então nos dá todo esse suporte até hoje. Mas a parte financeira administrativa do dia a dia, da rotina, só deu certo porque eu era a louca do controle, a louca da planilha. A planilha. Sempre fazendo conta, sempre com o caderninho anotando se diminuir aluno, custo fixo, o que vai aumentar, o que vai diminuir, dá para contratar mais alguém, não dá, né? E bati bastante a cabeça sozinha ali, viu, Paulo? Bacana, bacana. E beleza, foi passando os anos e tal, e você foi aprendendo com isso, claro, já tinha uma experiência da bagagem que você tinha no banco, de conhecer, né, as retaguardas de empresas, vamos dizer assim, né, a experiência de algumas empresas. Eu acredito que isso contribuiu para você trazer isso para dentro da empresa também? Para dentro Ah, sim, da tua unidade? sim, sem dúvida, porque um pouco porque a gente vê quando as coisas funcionam, o legal de você ver uma empresa que funciona, uma empresa que tem solidez, uma empresa que já tem um histórico legal no mercado financeiro ou na comunidade em geral, e como a gente está na retaguarda, como a gente está vendo o financeiro das empresas estando no banco, a gente consegue ver claramente que tendo um bom controle, tendo uma boa gestão, você consegue, como posso dizer assim, você consegue dar o passo do tamanho da sua perna, né? Eu Uhum. acho que isso é legal, porque você vê, assim, às vezes empresas com excelente potencial e dando um passo errado, e a gente está ali no banco, a gente vai vendo a liquidez dessa empresa, a gente vai vendo que a coisa está realmente apertada, e quando a gente conhece a empresa, sabe não digo nem da idoneidade, mas assim, dessa capacidade de gerir,
e de você estar com as pessoas corretas, fazendo esses cuidados e tudo mais, a gente vê o quanto isso representa, tem uma representação positiva na saúde da empresa, né, Paulo? Claro. Então, na hora que você assume esse papel de empreender, você já vê tudo que deu errado com outras empresas e também vê o que deu certo em outras empresas e como é que essa empresa atuava, né? Te dá um suporte, né? Te dá um norte, né? Para pelo menos do que não fazer, né? Muitas vezes. Uhum, perfeito, show de bola, que bacana. Bacana, e aí foi passando o tempo, nesses 7 anos, chegou 2020, né? E aí, como é que foi 2020? Eu queria que você contasse um pouco da história, né, da tua experiência com 2020. Num ano, né? Vamos aqui agora, né? Dizer um ano onde desconhecido, né? Eu Aham. estava de férias na praia em fevereiro e aí a gente falava do coronavírus lá na China, né? E aí, Parecia tão longe. 15 dias depois, 20 dias depois, tudo fechou aqui no Brasil. Então, e aí, né? Principalmente na tua área está relacionado diretamente à educação, né? As escolas, o fechamento das escolas, né? Como é que foi isso? Claro, mesmo sendo uma escola considerada, né, particular, enfim, né, ensino particular, mas também fechou, né? E aí, conta essa história. Como é que foi 2020? Como é que foi que você... Conta essa história, porque acho que é importante estar aí nos ouvindo, para quem vai nos ouvir daqui para frente, né, quem vai assistir depois, acho que vai valer a pena saber disso. Como é que foi essa história? Bom, falar um pouquinho então do que a gente trabalha, o que é o método Kumon, né? A gente, a gente trabalha muito com as crianças a disciplina, o foco, a persistência, ver as coisas no longo prazo, o resultado no longo prazo. E, de repente, quando veio essa pandemia, a gente pensou assim, vou até dizer eu, né? Eu me desesperei, eu chorei demais e eu falei, nosso sonho acabou, porque tudo que a trajetória que a gente tinha de pensar lá na frente, chorei muito. Os primeiros 15 dias, Paulo, quando veio o decreto da prefeitura fechando tudo, todo mundo vai para casa, bateu um desespero tão grande, porque eu achava que ia ter que fechar a escola, cheguei a pensar que haveriam demissões em massa, que os pais não conseguiriam continuar conosco. Aí você vê todo um treinamento, toda a equipe, todo mundo preparado, e aí fica ou não fica, o que vai ser, vamos esperar esses 15 dias. Realmente foi desafiador, sabe? Foi um momento assim, realmente de tomada de decisões, né? E ao mesmo tempo muito amarrado, né, Paulo? Que você tem que tomar a decisão, mas e qual decisão tomar, né? E Uhum, aí até, inclusive, nesse momento, eu percebi, assim, que ter a clareza da fotografia da empresa, da saúde financeira da empresa, exatamente onde a gente estava naquele momento de pandemia, naquele momento estar com todos os números atualizados, estar com todos os nossos relatórios, saber exatamente o que a gente tinha para pagar, o que a gente tinha para receber, qual eram os nossos custos fixos, qual era o nosso ponto de equilíbrio. Naquele momento, a gente ter todos esses números, ter essa clareza que vocês passam para nós, né? Vocês dão esse feedback para nós mensalmente, assim, me deu uma tranquilidade de esperar passar aqueles 15 dias e respirando de novo e acreditando e retomando devagarinho, né? uhum. Para conseguir superar, né? Eu acho que assim o principal ali foi deixar o desespero primeiro passar, para daí acreditar que daria para fazer alguma coisa de diferente, né? Sim, bacana. Não relembrar de tudo aquilo dá um desespero, né? Pensar em tudo que a gente passou, em tudo que a gente viveu, que a gente aprendeu, a gente teve que se reinventar, né, Paulo? Em vários setores, em vários segmentos. E o setor da educação,
a gente sempre teve as crianças muito próximas de nós, né? O nosso contato sempre foi muito desse aconchego, do amor, do carinho, mostrar para eles o quanto é importante ter autoestima, ter autoconfiança. E aí começou a questão das aulas remotas e como a gente conseguir passar isso por vídeo para eles, né? Então, foram grandes desafios. A gente aprendeu muito, muito, muito sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre os nossos alunos, sobre a empresa, né, sobre a equipe. A gente aprendeu muito. A gente não pôde, em momento algum, vibrar na mesma sintonia que a gente tinha das notícias, dessa situação de pandemia, de caos total. A gente precisou respirar fundo e vibrar em outra sintonia, literalmente, né, Paulo? Uhum, entendi. Eu me lembro, né, para quem está entrando agora, ou entrou logo depois do início, no início eu dizia que a Karen, ela é mais do que uma parceira de negócio, mais do que uma cliente, ela é amiga, né? E ela tem um dos nossos módulos aí, uma das nossas soluções aqui da empresa, ela tem, que é a parte de assessoria financeira que a gente dá para ela, que é um módulo, né, que a gente trabalha e comercializa. Então a gente faz todo esse acompanhamento, né, essa assessoria financeira. E a Karen, né, dizia no início que a Karen ia contar essa história, e quando a Karen está contando essa história para nós agora, tô para pontuar, né, para quem chegou agora, no que eu estou entrando pessoas novas aí, né, para que as pessoas possam se situar. Então ela está contando a história dela para todos nós e contava, né, agora pedi para ela contar de 2020. E aí, eu lembro, Karen, que logo lá, sei lá, uns 15, 20 dias, né, Aham. você me chamou, chamou nós no grupo. E aí falou, né, pessoal, eu preciso me atualizar de algumas coisas, eu vou entrar com algumas cobranças de clientes, né, eu queria que você contasse isso, né, não precisa aqui, claro, citar nomes, mas no sentido de contar dessa experiência, né, porque uma escola fechada, onde todas fecharam, os clientes, né, pais de alunos, vamos dizer assim, né, pais dos aluninhos, e aí, vão pagar, não vão pagar? Como é que vai ser isso? E eu me lembro da dor disso, né, do peso que você tinha disso. Conta rapidamente para nós como é que foi essa experiência. Eu acho que até ele pensando, né, voltando um pouquinho, a gente iniciou 2020 com tanta expectativa, porque no finalzinho de 2019 nós mudamos de endereço, saímos de um espaço de 70 metros quadrados para uma sala de 200 metros quadrados, e quando nossa expectativa para fevereiro e março era de lotar o nosso novo espaço, era de conseguir matricular todos aqueles alunos que a gente não conseguia matricular porque o nosso espaço estava restrito, quando a gente investiu todo o nosso recurso da nossa liquidez, do nosso giro, tinha sido comprometido, além de ter sido parcelado, parte de mobília, de tudo. Aí você pensa assim, agora eu vou começar a pagar conta, e aí além de ter conta para pagar, espaço ampliado, não podia ter ninguém aqui, né? Aí tinha conta para pagar, aí grita, socorro, me ajuda aqui, vamos analisar de novo todos esses relatórios, vamos olhar de novo esses números e vamos ver o que vamos fazer, né? Então, hoje a gente dá risada, né, Paulo? Porque ri da choradeira e do desespero que foi, e realmente a palavra que você usou foi bem pesado, né? A gente ter conseguido, a gente ter superado, passado por tudo isso com, acho que com muito otimismo, né? Eu acho que com muita esperança. Eu acho que sempre acreditando que a gente poderia fazer algo mais, né, Paulo? E de verdade, assim, às vezes parece, tô aí puxando saco, né, puxando a sardinha, mas realmente a gente ter a tranquilidade de ter esses números controlados, saber exatamente onde a gente está e para onde a gente vai, de que forma, né, eu costumo falar assim que a gente tem vários caminhos, mas várias possibilidades, mas se você vê que de um jeito não está dando certo, você pode ir para o outro, desde que você saiba onde você está, né, e também o que você pode encontrar lá na frente, né, então
Isso deu, sem dúvida, eu acho que tem muito mérito desse controle, dessa mentoria, desse suporte, né? Para a hora que o momento que a minha cabeça era o desenvolvimento das crianças, o meu momento era de desenvolvimento, de dar suporte até mesmo emocional para a minha equipe, de dar um suporte para os pais, né? Dizendo assim, não, nós vamos continuar com as aulas online, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento das crianças, a gente tem a franquia logo disponibilizou para nós uma plataforma para fazer os atendimentos remotos. A minha cabeça conseguiu ficar focada nisso, eu consegui focar exatamente no segmento, no meu segmento, eu consegui focar no meu trabalho, eu consegui focar naquilo para que eu estou aqui, né? E eu não precisei gastar energia ou às vezes ficar horas ali tentando fazer levantamentos de números, coisas que cabe a vocês hoje fazerem para nós, né? A gente ter esse suporte e ver que no momento como esse suporte funcionou plenamente. Eu acho que foi fundamental, né? Acho que foi realmente uma parceria, né, Paulo? Bacana. E eu acho que ter conseguido ter discernimento para focar realmente no trabalho, né, no desenvolvimento das crianças, na persistência, na disciplina, vibrar diferente, porque eu não precisava me preocupar com essas questões que eu sabia que estavam em boas mãos, né? Bacana, né? Só reforçando um pouquinho, eu conversava com a Karen, a gente tem hábito de conversar mensalmente, né? E 2 horas por mês, né? Claro, fora aí o dia a dia, né? Mas conversas estratégicas, né? A mentoria estratégica. E aí eu falava com a Karen, né? Ó, Karen, teu ponto de equilíbrio é X, é Y, é Z, você precisa melhorar. E aí vamos converter isso aqui em número de matrículas, vamos converter em número de alunos. E a gente trabalhava muito isso ano passado e trabalhamos, né? E o que eu dizia para ela, mesmo num ano de pandemia, você precisa entender que você precisa chegar aqui. Esse é o teu ponto de equilíbrio. É isso que nós falamos, né, cara? Era isso, exatamente. E bacana. Eu tô, com isso, queria que você compartilhasse, porque realmente isso é verdadeiro e foi algo que nós fizemos na chamada da live, né? Isso, né, a palavra que a Karen usou muito foi foco, né, cara? Você conseguir focar. Bacana. E aí, né, o método trouxe, né, a franquia, aliás, trouxe, né, a tecnologia, enfim, mas existe uma outra forma que, quando foi possível e permitido, né, você utilizou para cativar os teus alunos, para cativar ou até conquistar novos, eu diria, né? Pode contar Ah, para nós? sim. Como a gente o decreto municipal não permitia de forma alguma que nós tivéssemos as crianças aqui conosco, né, no presencial. E muitas vezes a gente foi percebendo que às vezes precisava pegar na mãozinha, né? Às vezes precisava ensinar como pegar no lápis. Às vezes era só ir lá e conversar, mostrar um detalhezinho, dar uma dica. Às vezes dar uma dica para a avó que ficou cuidando da criança, dar uma dica para a mãe que estava acompanhando. Às vezes é uma coisa assim, apesar desse distanciamento, sem o abraço, sem o beijo, que eu sinto muita falta, eu sou muito do beijo, do abraço, mas era só daquele estar um pouquinho mais próximo. Então, acho também fruto desse relacionamento que a gente estava desenvolvendo com os pais e entrando na casa deles de forma virtual, devagarinho eu fui também sendo recebida presencialmente por essas famílias. Então, às vezes a coisa ficava enrolada, vamos lá socorrer. Então, passei a fazer alguns atendimentos domiciliares. Tivemos alunos novos que a gente iniciou com atendimento domiciliar, que não tinham contato com o método, não tinham noção do que era, e uma forma da gente conseguir matricular durante a pandemia foi abrir esse atendimento domiciliar e também de fazer com que os nossos alunos persistissem, porque muitas vezes eles estavam se sentindo muito sozinhos, e o simples fato de você estar lá, claro que com a permissão e com todos os cuidados, enfim, mas ser recebida na casa dessas crianças, por essas famílias, também fez com que as nossas crianças se sentissem acolhidas, né? Não sei nem sei dizer qual o termo, né, Paulo? Mas eu acho que a gente conseguiu resgatar, né, um pouquinho desse distanciamento que estava acontecendo
E isso tudo, né, se a gente for pensar, foi gerando uma energia positiva tão bacana. Os pais foram percebendo o desenvolvimento das crianças, os pais foram percebendo a disponibilidade da equipe nos atendimentos remotos, o socorro no domiciliar nos momentos em que foram necessários. E aí ficou uma corrente tão bacana que um pai começou a falar para o outro, os pais estavam cada vez mais próximos de nós, porque eles também estavam em casa, né? E aí eles foram conhecendo mais, até os pais foram conhecendo mais o método, porque eles estavam mais próximos do que nunca do material. Eles começaram a falar da gente, né? Falar do nosso trabalho, falar do desenvolver meu filho, aprendeu a ler, enfim. Foi uma corrente do bem tão bacana que a gente conseguiu levar o método Kumon para mais alunos e dos mais pontos diversos da cidade, longe da gente, perto da gente. E círculos de amizades foram se formando, né? Foi muito bacana também, né? Estou vendo aqui um feedback, né, da Jenny, ela falando que nós tivemos essa super visita de atendimento domiciliar, ajudou bastante a nossa Luísa e Letícia. Obrigado, professor. Ah, que legal. É o Jan, família Nidivesc, que são super parceiros nossos, super queridos. Desculpe. Então, assim, bacana ouvir isso de pessoas que realmente viveram isso, né? De que participaram disso, que não tem aqui o que a gente faz, o que você faz, o que a gente está tentando mostrar é a coisa realmente na prática, né? É o que isso pode transformar, não a vida da tua empresa somente, mas o que isso influencia a partir daí, né? Porque é isso, É. a realidade, né? E sabe que eu acho também, Paulo, que vale a pena, né, assim, a gente pensar como empreendedor, né, às vezes a gente está naquela turbulência, naquela coisa toda, se abria Instagram, Facebook, televisão, só se falava em coronavírus, em tantos contaminados, tantos doentes, leito, enfim, falta isso, falta aquilo, muitos doentes, muitas mortes. E isso foi tornando o nosso dia a dia muito pesado, né? E aí, também ainda nesse clima bacana de energia, da gente perceber as crianças vibrando com as conquistas, a equipe vibrando, todo mundo junto, a gente passou também a fazer os posts diários nas nossas redes sociais. E as crianças ficavam na expectativa de esperar ver a fotinho deles. Então, todo dia a gente fazia o post de uma criança falando sobre o método, falando sobre como funciona cada uma das disciplinas. E todos os dias a gente fazia as aulas remotas, a gente printava a tela da conversa e fazia a historinha para estar divulgando. Então, além da divulgação, de estar ali nas redes sociais, a gente sempre via as crianças com um sorriso gostoso, de estar feliz participando. Então a gente vai comunicando algo bom, algo gostoso, com a evolução deles, né? Então acho que essa estratégia, que seja, se podemos dizer assim, como uma estratégia de marketing, mas no pensamento positivo, né? O Kumon é para a vida, o Kumon é para agora, não precisa esperar para matricular, vamos matricular já. A gente trabalha com autoinstrução, a gente trabalha com o autodidatismo, as crianças vão conseguir se desenvolver sozinhas, então não precisa esperar voltar ao presencial, a gente pode fazer à distância, né? Que bacana, que bacana. Ouvindo isso, passando um filminho aqui na cabeça, sabe? E o quanto isso realmente, né, a partir aí do depoimento, né, do teu do pai de aluno aí, né, enfim, e ouvindo isso você falar, né, o brilho nos olhos, você contando isso, é isso que faz a diferença. Ontem eu gravava um vídeo, dizia que existe uma diferença de experiência e de habilidade, né? Um taxista, por exemplo, ele precisa, se a gente pegar um táxi, a gente, né, imagino que a maioria de nós aqui já tomamos um táxi. O taxista ele tem anos, a maioria deles tem anos de experiência, né? Mas nem todos têm a habilidade. Um às vezes é mal educado, outro às vezes dirige mal, né? Outro às vezes, né, provoca aí uma barbeiragem, enfim. Então, por que eu quero dizer isso? Porque existe a Karen, né, a experiência dos seus 7 anos, né?
7 anos, De Kumon. isso Uhum. fez com que você tivesse habilidades e desenvolvesse habilidades para isso, né? Claro, existe vários métodos, várias franquias, franqueadas, né? Franqueados, Sim. franqueadas no Brasil, enfim. Mas, como taxista, existe a habilidade de fazer isso, né? A habilidade de você, né? A forma de dirigir, a forma de você guiar o teu passageiro, a forma de você cuidar do seu aluninho, né? Até anotei aqui, né? Pegar na mão, né? O pegar na mão, é lá, literalmente. Eu tenho um filho, né? E às vezes a gente né, fala alguns argumentos, aí você pega na mão, né? Que seja mais duro ou que seja para conduzir, né? Você pega na mão, isso faz toda a diferença. E o pegar na mão, quando você falava pegar na mão, fez todo sentido, porque fez com que você se deslocasse, né? Eu lembro que tinha meses que a gente ia fazer essa nossa mentoria, essa nossa conversa de 2 horas, e às vezes eu falava assim, Aham. espera um minutinho, porque eu estou cruzando a cidade, que eu acabei de atender uma, eu atendi 2 de manhã e estou indo para o terceiro agora, mas eu já estou chegando, me aguenta aí. É, Quando não, você muitas conversa no vezes. carro um dia, né? E aí eu falei para ti, faça isso, enfim. Mas o que eu quero dizer, né? Que a habilidade, ela depende da experiência, né? Eu não consigo somente a experiência não me dá a habilidade, eu preciso praticar, praticar. Né? E eu dizia também nesse vídeo que não existe o certo ou o errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Dentro das finanças é a mesma coisa, né? Quando, né, trazendo aí para nossa especialidade, né, para minha especialidade, quando você fala de finanças, é muito para mim, eu falava com a cliente hoje de manhã disso. É muito prático e cômodo para mim levar uma fórmula pronta. Primeiro, porque eu ganho mais, porque não me dá trabalho e que é muito tranquilo para mim. Mas não é Aham. entrega que eu quero dar, né? É a mesma forma você. A entrega que eu quero dar é algo personalizado, é algo que realmente gere valor para você, que transforme, né, a tua empresa, a tua realidade ou a empresa das pessoas. E só que isso precisa ter habilidade. Eu posso ter experiência, eu também tenho experiência de anos já, né, em consultoria, em mentoria, em assessoria, enfim. Mas ao longo dos anos eu fui desenvolvendo habilidades que permitissem com que eu fizesse isso. Então, o que eu quero dizer? Porque isso, ao longo dos anos, você foi desenvolvendo essa habilidade, fazendo com que você conseguisse visualizar isso, né, durante esse ano. Mas bacana, continuando então, me fala, e aí, beleza, você, né, começou, conseguiu, você falou que conseguiu atender alunos e os pais indicaram novos alunos. E você conseguiu aumentar novas matrículas também? Sim, a gente conseguiu novas matrículas e a gente terminou o ano pensando, né, em todos os alunos que nós perdemos por diversos motivos, dentre os, acho que o principal motivo foi realmente a questão financeira das famílias, que foram mais segmentos, né, que foram mais afetados com a situação da pandemia, mas a gente conseguiu terminar 2020 maior do que começamos. Então, apesar de muitas perdas, a gente perdeu muitos alunos, mas durante a pandemia a gente conseguiu matricular e recuperar o número de alunos, terminando 2020 do mesmo jeito que começamos. Então, assim, se a gente, A se a vitória. gente nossa, muito, né? Porque nós começamos o ano com um equilíbrio financeiro, né? A gente começou um ano que estávamos com um ponto de equilíbrio, com uma margem tranquila para a gente seguir. Mas a nossa expectativa era de crescimento, né? Então, se continuasse no 0 a 0 do jeito que começamos 2020, estava tudo bem. Mas o desespero foi porque nós achávamos que iríamos como assim, ia ser uma queda vertiginosa, né? Ali na questão do faturamento e tudo mais. Mas, com tudo que aconteceu, eu brinquei hoje, nós estávamos em reunião e eu ainda reforcei que não contem para nós que é impossível, porque mesmo imaginando o impossível, a gente foi além e fizemos o extraordinário, né? Então, se é impossível, nem conta, porque a gente vai tentar, né? E o professor Turucumon tem uma frase que ele fala: vamos tentar. Se não tentarmos, não saberemos se vamos conseguir. E foi isso que nos movimentou, né? A situação já estava instalada, nós não tínhamos o que fazer,
a única situação que caberia a nós era tomar atitude. E a gente correu atrás, essa vibração positiva, esse resultado, as coisas acontecendo de forma muito fluida, muito gostoso, fez com que nós acreditássemos que isso seria possível também, fez a gente correr atrás e entregar um resultado de 2020 sensacional, acima de todas as expectativas que a gente tinha possivelmente desenhado ali na segunda quinzena de março, né? Uhum, bacana. Rolou até um prêmio diferenciado, um reconhecimento diferenciado, aí parece final de ano, algo assim, pelo que eu entendi. Do Kumon? Pode abrir isso para nós ou não? Não, realmente assim, a franquia parabenizou toda a equipe, toda a unidade, né? Realmente como uma das unidades que mais cresceu, né? Tanto em números quantitativos como qualitativos. A gente está começando 2021 com muita esperança de desenvolvimento. Acho que esse resultado também, Paulo, muito mais até qualitativo, eu acho que é a fotografia nesse momento, né? Uhum. Mas ainda volto a reforçar que o resultado na qualidade do atendimento das crianças e o desenvolvimento das crianças é aquele tripé, né? Escola, família e a criança. E por conta de tudo isso que a gente viveu na pandemia, com as famílias muito mais próximas das crianças e próximas de nós, a gente conseguiu desenvolver muito os nossos alunos. Eles cresceram muito, eles aprenderam muito, e o resultado deu também na escola, né? Os nossos alunos receberam muitos elogios da escola, porque conseguiram evoluir, muitos alunos evoluíram além do conteúdo da escola, viram no Kumon conteúdos que não viram na escola ainda. Então, isso foi fantástico. Então, sim, nós recebemos um reconhecimento, um elogio, sim, né, da nossa coordenação, da nossa gerência, pelos resultados alcançados em 2020. Que bacana, parabéns, parabéns. Bacana, foi muito bacana ouvir isso, né? E qual que é o sentimento agora, depois que vira 2020, né, 2021, olhando para trás? O que você resumiria isso em uma palavra? Quando eu falo isso, a minha esposa ela dá risada, porque tem um treinamento que sempre finalizava dessa forma, né? Quando eu participava de um treinamento. Mas isso é algo que marcou muito para mim e eu gosto de replicar isso para as pessoas. Qual que é o sentimento que você deixa para trás de 2020? Para a gente falar de 2021 a partir de agora, né? Uma palavra? Pode ser uma frase, Eu palavra. acho que... eu acho que... Nossa, eu acho que foi um ano complicado demais para a gente conseguir colocar em uma palavra, né? Teríamos várias vertentes, né? Primeiro, acho que gratidão por todo o aprendizado que 2020 nos deixou, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós terminamos 2020 pessoas, seres humanos muito diferentes. Eu acho que a nossa capacidade de se reinventar a cada dia nos surpreendeu. A minha capacidade de se reinventar surpreendeu a mim mesma, né? Então eu acho que isso. E muito forte também fica para mim, Paulo, a palavra foco. Show de bola. A gente saber exatamente aonde a gente quer chegar e pensar se vale a pena ou não o caminho, né? Eu gosto muito de pedalar, sou apaixonada e meus finais de semana sair pelas trilhas aí, brinco sempre que a bicicleta para mim é a minha meditação semanal. E muitas vezes, até mesmo durante a trilha, no meio do caminho aí, a gente pode ir por aqui ou por ali, e por aqui e voltar por ali, tem várias possibilidades. Uns caminhos, a subida é mais dura,
outros caminhos a gente vai encontrar muitas pedras, outros caminhos o asfalto é liso, mas a paisagem não é bonita, né? Mas a gente vai fazer a volta e vai voltar no mesmo lugar. Mas então o caminho, a rota que você vai seguir, a gente tem que pensar onde eu quero chegar, o que eu quero ver durante esse caminho, né? E o que eu estou disposta a enfrentar. Gratidão, gratidão de verdade, né, por você compartilhar disso. Eu tenho certeza que tem muita gente aí, né, que está comentando, está dizendo que gostou, enfim. Eu tenho certeza que isso está ajudando pessoas aí, eu tenho certeza disso. E assim, conte conosco sempre, claro, né, para isso, né, no que você precisar. Mas agora eu queria abrir também, né, para as pessoas que querem conhecer a Karen, que querem, né, falar com você, entrar em contato contigo, como é que você, né, faça aí as suas considerações, né, antes da gente finalizar, de eu também passar aí uma mensagem final que eu acho que é importante, né? Nós estamos nas redes sociais, né, Kumon Cascavel Centro. Lá temos bastante informações sobre as nossas crianças, o nosso material didático. E estamos na Rua Minas Gerais, no centro de Cascavel, Rua Minas Gerais 2334, entre a Rua Afonso Pena e a Riachuelo. Temos estacionamento próprio, fica prático aqui por ser centro, né, tem um lugarzinho para estacionar. Nosso telefone, 3223-4152, também o WhatsApp nesse número. Liguem, vamos marcar uma entrevista, entrem em contato conosco pelo próprio Instagram, pelas redes sociais, para conhecer o material didático, conhecer a nossa estrutura física. Nós já voltamos com as aulas presenciais e estamos esperando vocês. Bacana, bacana. O Claudemir Vidal comentou, né, só para a gente finalizar aqui, né, ele comentou que acha que a maior lição que nós aprendemos nesse cenário é que o mercado de hoje nos oferece inúmeras oportunidades para quem dá a volta por cima. Parabéns, ótimo bate-papo. Então, obrigado, Claudemir. Outras Legal. dizendo que orgulho, né, dizendo aí, agradecendo, parabenizando você, Karen, acho que muito bacana isso. E assim, pessoal, dizia que para quem ficasse conosco até o final ia valer a pena. De minha parte, eu estou muito grato pelo bate-papo, né? Dizer que realmente, assim, sempre todas as conversas que eu tenho contigo, eu também aprendo e aprendo muito com você. Então, obrigado por compartilhar desse momento, né, comigo e com as pessoas da sua experiência. Dizer para as pessoas que estão ficando, né, que estão acompanhando nós nesse momento, todas as quartas nós vamos trazer, né? Quem sabe em outro momento também com a Karen novamente, mas convidando outras pessoas, de outros assuntos relacionados a finanças, né? Ao empreendedorismo, ao fazer a diferença, né? O que pode ser melhorado, finanças na prática de verdade, né? Empreendedorismo na prática de verdade. Então, aproveito para convidá-los, né, aí na bio do meu Instagram também tem um link para participar de um grupo que eu chamo de grupo seleto, porque as pessoas realmente direcionadas lá, eu vou direcionar alguns assuntos do dia a dia, né, não é que sejam úteis e aplicáveis ao dia a dia. Então, lá, clicando na bio do Instagram, você vai ter acesso ali ao link que vai te direcionar para o Telegram, né, um link onde você vai participar de um grupo, de um canal do Telegram, onde eu vou conversando e vou trazendo algumas dicas diárias. Então, vale a pena você que está acompanhando também participar desse grupo de Telegram. E seguir, né, Karen? Continuar seguindo a Karen. Segue a Karen. Quem não segue, segue a Karen a partir de agora, porque ela posta bacana, muita coisa bacana ali no dia a dia que faz sentido, que ajuda, que fortalece, né, o dia a dia, sobre os alunos, sobre a escola, sobre o dia a dia, e eu acho que isso é bacana. E nós também, né, diariamente eu posto os stories, trago conteúdos, quase todos os dias vídeos relacionados a um determinado assunto, trazendo dicas que são aplicáveis na prática para cada um. Valeu a pena, Karen? Nossa, demais. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz com a oportunidade de poder participar um pouquinho aí, contar um pouquinho da nossa trajetória. Eu fico muito feliz e muito, muito grata, né, pela possibilidade de conseguir ajudar de alguma forma, né, enfim, muita satisfação mesmo. Acho que valeu a pena o 2020, estamos aqui, né?
Eu acho que temos toda a bagagem que 2020 nos permitiu aprender para a gente colocar em prática em 2021 com muita esperança, muito otimismo, sem preguiça, né? Isso aí, E isso aí. vontade de avançar. Isso aí. Bola pra frente. Muito obrigada, Paulo. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pela parceria, por todo o apoio que você dá aí pra gente. E nada do que aconteceu aí seria possível se eu estivesse sozinha. Vocês fazem parte aí das nossas conquistas, dos nossos resultados. Obrigado, Karen. Fico de verdade lisonjeado e feliz por isso, porque eu sei que é o feedback verdadeiro e fico feliz por contribuir por uma parte dessa história, por ter contribuído com isso. Eu acho que a transformação na vida das pessoas que você proporcionou e eu ter ajudado isso, nós, né, a minha esposa, a nossa equipe, ter ajudado e proporcionado isso, acho que faz a diferença e eu fico muito feliz por isso, tá? E para as pessoas que, né, ficaram até o final, eu agradeço, né, por cada um de vocês que nos acompanharam. Se você tiver um tema, de repente, quiser também sugerir, ou quiser conversar comigo ou com a Karen, pode me chamar no direct, né, aí nos enviar as mensagens que a gente vai contribuir com vocês, interagir com vocês, tá? Algum assunto específico que vocês queiram que a gente traga, a gente pode trazer também, tá? Se sintam à vontade. Eu agradeço a todos, agradeço você, Karen, mais uma vez pela parceria, por ter aceito o convite e por ter principalmente contribuído com isso e contribuído na vida das pessoas. De coração, ó, show de bola. Vibração Legal. positiva, tá bom? Obrigada, Paulo. Até mais, pessoal. Obrigada a todos. Karen, obrigado. Até outro dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.